Olá, muito boa noite a todos. Estamos começando mais um vídeo ao vivo. Peço desculpas aí pelo atraso. E hoje queremos comentar um pouco sobre o que me prende numa relação de sofrimento, né? De repente você está vivendo uma relação aí, anos e anos de sofrimento, tem muito mais tristeza do que alegria, mas você não consegue entender o que te prende nesta relação, né? O que acontece que eu não consigo ir embora? Por mais que eu sofra, por mais que todos os dias eu me sinto triste nesta relação, eu me prendo aí. Então a primeira pergunta que eu faço a você, que tem esse momento agora de poder conversar um pouco e analisar a respeito disso, é: o que te prende nesta relação, né? E o que eu preciso fazer para sair dessa relação? Então eu quero chamar muita atenção para as relações onde existe muito sofrimento. E aí eu penso em relacionamentos que há muita violência verbal, a violência física, né? E todo dia eu penso em ir embora, mas algo me prende e eu não sei o que é. Eu até deixo ir, mas na primeira oportunidade que pede para voltar, eu volto. E agora a gente precisa parar para entender, né? Porque a gente vai vivendo as relações, às vezes a gente se acomoda também, se acostuma com pouco, com as migalhas, a gente vai se acostumando a viver com a tristeza. Hoje mesmo eu escrevi um pouco a respeito disso, né? A gente vai nivelando nossos dias por dias não tão ruins, quando a gente deveria querer dias bons, né? Ter um relacionamento de reciprocidade, de amor, de troca, mas a gente vai aceitando migalhas. Então, eu separei aqui algumas razões para tentar explicar um pouco. Lógico que não vou conseguir aprofundar, mas alguns comportamentos, né? Algumas situações que fazem a gente insistir numa relação de sofrimento. Então, uma primeira razão que eu coloco são filhos. Então aí aqui eu estou pensando em relação onde você tem vários filhos, né? Onde você fica pensando como é que vai ser daqui para frente, e aí você anula a sua vida, sua alegria, sua felicidade, porque você pensa talvez na dor dos filhos, né? Como é que vai ser, como é que o filho vai superar a separação, e aí eu vou aceitando esta relação de sofrimento por conta dos filhos. E aí uma coisa importante para a gente parar e analisar, lógico que dependendo da idade do filho, isso pode ser muito mais difícil para aceitar, mas o filho percebe. O filho sofre muito também de ver os pais brigando, o filho sofre muito de saber e muitas vezes se culpar, né, pela relação em que os pais vivem. Então, se o seu problema aí de separação é por conta dos filhos, se você sofre todos os dias, se você é humilhada, se já acabou o amor, respeito, carinho, mas você continua por conta dos filhos, é uma coisa para se pensar muito. Que tem que deixar claro para os filhos que os pais jamais separam deles. Os pais nunca vão deixar de ser, né? Os pais nunca vão deixar de amar, de cuidar, de tratar com carinho. E explicar mesmo para o filho que é a relação que não deu certo. Muitas vezes os pais temem a separação pelos filhos, mas brigam todos os dias na frente deles. Mas se ofendem todos os dias. E aí vai criando para a criança, né, uma raiva muito grande. Às vezes não aceita o pai ou não aceita a mãe e culpa um ou culpa o outro. E tem casais que separam e explicam muito para o filho, independente da idade. Essa criança talvez precise até um pouco de um suporte psicológico, mas quando ele entender que os pais nunca vão deixar de ser os pais, que o amor nunca vai mudar e que eles nunca vão se separar dele, talvez ele até prefira que os pais tenham uma relação de carinho, de respeito e não mais de conflito, do que viver dentro da mesma casa, brigando na frente dos filhos. Os filhos costumam sim, Jelly pergunta aqui, os filhos costumam aceitar a separação? Jelly, quando é explicado, quando é conversado, quando um não coloca
a culpa no outro, não joga, né? Porque é muito delicado isso. Às vezes os pais, sem se darem conta, colocam o filho contra o outro, né? Então, olha, é a sua mãe que não quer ficar mais comigo, é a sua mãe que está prejudicando a relação, é seu pai que não presta. A gente tem que saber separar a relação marido e mulher e relação com os filhos. O pai, de repente, é um pai excelente, mas na relação de casamento não está funcionando. A gente não pode misturar as coisas, a gente tem que dar o direito do filho de poder amar seu pai e amar a sua mãe, e os pais explicarem que é a relação deles que não está certo, que a culpa não é do filho, que a responsabilidade não é do filho. E o filho com o tempo vai entender, ele vai aceitar, ele vai superar. O que eu penso é que muito pior um filho viver num lar de agressão física, o filho viver num lar onde o pai humilha a mãe, onde a mulher agride o marido também com palavras. Aí você não dá o direito do seu filho de ter realmente os pais, né? Olha aí, tem filhos que dá graças a Deus pela ausência do pai, mas às vezes a gente joga um contra o outro, né? Então, se a relação de vocês não se separam por conta dos filhos, é uma coisa de começar a pensar o que eu posso fazer aqui para que ele possa entender, para que a gente converse, não responsabilize um ou outro. Olha, filho, é a nossa relação que não está dando certo, mas a gente nunca vai deixar de ser seu pai, de ser sua mãe, o amor nunca vai mudar, mas talvez a gente precisa viver em casas separadas, porque a gente tentou, mas a gente não está conseguindo, enfim, é conversar com o filho. Não ache que o seu filho não vai entender, ou que o seu filho já não está percebendo isso. Então essa é a primeira razão em que muitos casais ficam ainda juntos, com medo da dor do filho, e não percebe que o filho sofre muito mais num lar violento, com agressão todos os dias na frente dele. A segunda questão que eu coloco, uma outra razão, porque a gente insiste numa relação de sofrimento, e aí eu não sei se é o seu caso, mas eu vou colocar alguns pontos, é a dependência financeira. Tem muitas mulheres que começam a se relacionar, e aí ou por pedido do marido, ou pelas circunstâncias, deixam de trabalhar e vão viver para o lar. E aí quando a relação não dá mais certo, né, já não tem mais amor, carinho, respeito, já existem tantas traições, humilhações, ela é dependente financeiramente. E aí ela quer até sair desta relação, né? Mas ela não consegue porque ela precisa do parceiro. A dependência financeira, infelizmente, é um problema de milhares de mulheres que deixaram seu trabalho porque ele pediu para ela não trabalhar mais e ela aceitou tal condição, ou porque teve os filhos e disse agora não vou dar mais conta de trabalhar, e ela quer sair, mas ela precisa do dinheiro dele, ela precisa do sustento dele, porque agora ela já está com 4, 5 filhos e nunca trabalhou, talvez também, não sabe fazer nada, e diz, e agora? Como é que eu vou sair desta relação? Então, a primeira dica que eu dou para você que vive uma relação de dependência financeira, o que mata mais é essa estagnação. É você pensar todos os dias, mas não tem nada que eu possa fazer, eu sou dependente dele mesmo, então agora daqui para frente eu só posso aceitar e vai ser assim mesmo. E aí fica nesse conformismo e se torna vítima dos problemas, vítima das circunstâncias. E aí eu te digo, eu sei que é difícil, mas vá buscar a sua dependência, a sua independência financeira, desculpa. Vá buscar, porque se você consegue analisar e perceber que o que te prende é a dependência financeira, o que eu posso começar a fazer para ser independente? Ok, eu nunca trabalhei, eu vou buscar um trabalho. Eu nunca estudei, eu vou voltar a estudar. O que mata é pensar que você está aceitando tal condição e você está infeliz, você que está me ouvindo chora todos os dias, não aguenta mais humilhação, mas o pior de tudo
O pior de tudo é que você depende dele financeiramente. Então eu preciso parar e pensar, ok, eu já entendi. Talvez não seja mesmo mais amor, mas eu dependo dele. Então eu vou começar, voltar a estudar, eu vou fazer algum curso, eu vou tentar algum trabalho, para eu já sentir que eu estou fazendo alguma coisa com isso. Porque se você não fizer nada, você vai desanimar cada dia mais. Você vai entrar numa depressão, num conformismo, e vai aceitar uma humilhação atrás da outra, todos os dias, porque você vai dizer, eu preciso dele. Talvez você realmente precise dele hoje, mas lute mesmo, para que você não dependa dele amanhã. Dependência financeira também se encaixa quando o parceiro toma conta da sua renda, ou seja, ele dita o que fazer com seu pagamento, sendo que você não pode comprar nada para você, e sim só para o bem dele. Carol, nesta hora você precisa parar e pensar, por que eu dou esse poder a ele? Por que eu deixo ele fazer isso comigo? Eu sempre vou brigar aqui e vou dizer, o outro só faz aquilo que você permite. Se ele controla cada centavo seu, se ele não deixa fazer nada, se ele te humilha, se ele manda em você, você está sendo permissiva. Ou por medo de perder, por insegurança, por uma baixa autoestima, por algum motivo. Carol, você está deixando ele controlar tudo. Por isso que eu falo, volte o poder para você. Por que eu deixei? E a gente tem que parar e analisar nosso comportamento. Por que eu deixei? Porque eu deixo ele me controlar? Porque eu deixo ele dominar? Porque eu faço tudo o que ele quer? Por que você faz? Pare e analisa. Ah, se eu não fizer, ele vai terminar comigo. Que relação é essa que você tem que se sujeitar? Ele vai terminar comigo, mas que tipo de relação é essa que você está vivendo? Você está feliz? Um outro ponto que eu coloco aqui é o comodismo, né? Ah, mas são 10 anos, Josi, vivendo já uma relação assim, eu escuto muito isso no consultório. São 15 anos já desse jeito. Não vai mudar nada mesmo, nada muda, é assim mesmo. Todo homem trai, toda relação tem sofrimento, nada muda mesmo. É assim, já me acostumei a viver assim. A gente não tem que se acostumar com coisa ruim. A gente não tem que se acostumar com a tristeza. A gente não tem que se acostumar com migalhas. Sabe com o que a gente tem que se acostumar? Para você, Jaqueline, Ana, Carol, Luana, Fernanda, Jéssica, a gente tem que se acostumar com amor próprio. A gente tem que se acostumar a impor limites. A gente tem que se acostumar a se respeitar. Lógico, nada muda, você não faz nada para mudar. A gente tem que parar de ser vítima. Infelizmente, nós, seres humanos, eu, você, todo mundo, a gente se acostuma a ser vítima. Olha o que o outro está fazendo comigo. Olha, mas ele me humilha. Olha, ontem ele me agrediu. Olha, mas ele me trata assim. Olha, mas olha que minha relação é ruim. Olha, eu não tive sorte na vida. Esse conformismo não nos ajuda em nada. Você é o autor da sua vida. É você que tem que tomar atitude e dizer não. Peraí, nunca mudou? Mas deixa eu parar aqui e pensar. O que eu já fiz diferente? O que eu já tentei mudar de fato na minha vida para dizer que nada muda? Eu já me coloquei na relação? Eu já tive postura? Eu já tive amor próprio? Nada muda enquanto você não mudar. Nada muda enquanto você não fizer diferente. Então, se conformar é pedir para sua relação, sua vida ser sempre as mesmas. Desculpa mesmo. A gente quer mudança, mas não quer mudar nada. A gente quer fazer escolha, mas não quer perder nada. Toda escolha a gente perde alguma coisa.
Um outro ponto que eu chamo a atenção aqui, por que às vezes a gente insiste numa relação de sofrimento? A esperança da mudança. Então você está aí anos e anos esperando que um dia ele vai mudar. Porque é mais fácil a gente dizer que o outro vai mudar um dia do que encarar a realidade da relação. É mais fácil você dizer, olha, Josi, não é que eu estou aceitando alguém que me trai, não é que eu estou aceitando alguém que me humilha, não é que eu estou aceitando migalhas, é que um dia ele vai mudar. E sabe por que você diz isso? Porque é difícil encarar a realidade da relação. É difícil encarar que você está com uma autoestima baixa. É difícil encarar que você está aceitando migalhas. É difícil encarar que você aceita pouco. É difícil aceitar que você se enganou. É difícil aceitar que um dia você sonhou com um homem que ele não é. É por isso que a gente insiste numa relação de sofrimento. Porque a gente fica se iludindo. É autossabotagem, é verdade, Carol, é constantemente isso. Então a gente diz, olha, a gente fica o tempo todo, né, justificando. A gente fica o tempo todo dizendo, olha, presta atenção, não é que eu aceito, é porque ele vai mudar. Não, é uma Quem encara a realidade de relação, a relação de frente mesmo? Quem encara e banca dizer, olha, eu tô aceitando pouco mesmo porque minha autoestima tá baixa, eu tô aceitando pouco mesmo porque eu nunca tive amor, então o pouco que eu tenho é muito, eu tô aceitando mesmo porque eu sou dependente emocionalmente, eu tenho uma carência muito grande. Quem encara? Você encara a sua relação de frente? Ou você fica o tempo todo justificando o comportamento do outro, a falta do amor do outro, a carência, a humilhação, o desrespeito? É porque ele nunca teve amor. É porque ele não sabe amar. Porque nem sempre ele é assim, às vezes ele me dá carinho. Ontem ele me respeitou. É difícil. E sabe por que é difícil encarar a realidade da relação? Porque se eu encaro de frente a realidade da relação que eu estou vivendo, eu vou ter que tomar atitude. Então, quem banca encarar de frente? Quem banca? Dizer, olha, eu tô aceitando pouco mesmo, eu tô aceitando o cara que me trai, eu tô aceitando humilhação, eu aceito pouco mesmo porque minha autoestima tá baixa. Não. Dá vergonha, né? Sente mal. Você vai dizer, nossa, mas eu aceito isso? Não, então peraí. Eu não tô aceitando, eu tô acreditando numa mudança. Então, se você quer mudar, comece a encarar a realidade da sua relação. Não adianta você passar uma vida sonhando, idealizando um homem que talvez ele nunca existiu, só existiu aqui. Talvez você vê bondade, amor, carinho no ideal. E não é porque a gente não encara a realidade que ela deixa de existir. Ela continua presente. Não é porque você vê amor onde não tem que a ignorância deixa de existir, que a humilhação deixa de existir. Então encare o homem que você tem. Você está feliz com o homem que você tem? Que te humilha, que te trai, que te desrespeita constantemente? Será que você não está aceitando isso porque tem alguma dependência por trás? Qual é a sua dependência? Todas vocês que estão me assistindo aí, que estão numa relação de sofrimento, escreva aí. O que te prende nesta relação? É dependência financeira? É dependência emocional? São os filhos? É a baixa autoestima? O que te prende nesta relação que te sufoca? Uma outra questão que eu coloco aqui é culpa. Infelizmente, nós mulheres
crescemos ouvindo muito isso desde pequena, que a mulher tem que estar sempre agradando o homem, que a mulher cuida, que a mulher protege, que a mulher sempre tem que fazer tudo. E muitas vezes, quando ela está com a autoestima baixíssima, sabe o que ele faz? Ele joga para você o tempo todo a responsabilidade da relação. Porque você faz tempestade no copo d'água, a culpa é sua. Você que não é tão boa para mim, você que não tem valor. E aí, quando você está com a sua autoestima baixíssima, você se apropria daquilo que é dito. E aí você passa a dizer, peraí, a culpa é minha mesmo. Olha aí, eu tô vendo aqui, ó, carência, 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 sem amor próprio. Dependência financeira, carência. Penso que ele vai mudar. Então, como eu tô dizendo aqui, quando a gente está com a autoestima baixa, a gente se apropria daquilo que é dito. Aí você pensa assim, peraí, eu tô insistindo nessa relação porque talvez a culpa seja minha mesmo. Eu não sou tão inteligente, tão bonita, tão interessante. Então, se eu fizer diferente, de novo, você tira toda a responsabilidade dele, toda a falta de caráter, de amor, de cuidado, de tudo, e você diz, o problema está em mim mesmo. Você sabe que ele tem razão, Josi? Talvez eu não seja boa o suficiente, talvez eu não seja interessante. Porque ele diz o tempo todo que sou eu, e ele só trata a mim diferente. Então acho que o problema sou eu mesmo. Aí é lógico que você vai insistir numa relação de sofrimento. Você assumiu a culpa. E aí você vai passar uma vida inteira tentando mudar porque ele jogou a culpa para você e você se apropriou porque sua autoestima está baixa. E aí ele consegue o que ele quer. Ele joga a responsabilidade para você. Você se apropria daquilo que ele está dizendo porque você já se perdeu. Então, culpa e baixa autoestima. Muitas e muitas mulheres que estão numa relação de sofrimento, e agora eu digo com toda segurança, estão ainda numa relação de sofrimento e tudo se resume a uma palavra: autoestima. Se você está com uma boa autoestima, se você gosta de você, se você tem amor próprio, se você se garante, se você olha valores em você, sua potencialidade, se você sabe quem você é, você não aceita pouco, você não aceita migalhas, você se impõe na relação. Por 9 anos acreditei em justificativas e manipulações, agora desisti. Estou tentando me reencontrar, minha autoestima está esmagada. Olha o que a Débora disse. 9 anos aceitando justificativas pela falta de autoestima. Urgentemente, se você está numa relação de sofrimento e não consegue sair, e eu faço uma pergunta para todas vocês que estão me ouvindo agora. Me respondam numa escala de 0 a 10. Como que está a sua autoestima? Como é que está a sua autoestima? Você está feliz com você? Você tem amor próprio? Você gosta de você? Se olha no espelho e gosta do que você vê? Você fica feliz? Você se elogia? Olha aí, Tamares disse 5. Giselda diz está em baixa. Crislane diz 7. Josiane está bem, com uma autoestima boa, 9. Carol 5. Daniela 0. Uma pessoa com uma autoestima 0, ela aceita migalhas. E ela fica numa relação de sofrimento porque ela não acha que pode ter mais do que aquilo. A gente só fica numa relação de sofrimento ou por uma dependência financeira, ou por um comodismo, ou por filhos. Ou porque a autoestima está baixíssima. Um outro ponto que eu coloco aqui, e que Freud já dizia, né? O maior medo do ser humano é o medo da solidão. Então você vai aceitando o pouquinho que você tem, porque o medo da solidão assola. Fabi diz 5, Regina diz 3. Então você pensa assim, mas
se eu terminar com ele, eu já tô aqui com meus 45, meus 70 anos, eu vou ficar sozinha, eu nunca mais vou encontrar alguém, então é melhor eu aceitar, né? Pelo menos eu tenho um pouco, melhor do que não ter nada. Quem sabe eu realmente nunca vou encontrar ninguém mesmo, porque eu já tô com essa idade, quem vai me querer? Aí você coloca o medo da solidão à frente e você não percebe que você já está vivendo a solidão. Porque a pior solidão é aquela quando você está com alguém e se sente só. E aí eu te faço uma escolha, eu te faço uma pergunta. Não é melhor, às vezes, estar só do que estar com alguém que corta a sua alma, que te faz sofrer todos os dias? Antes só, né? Cuidando do seu amor próprio e acreditando que você de fato com amor próprio possa ter alguém, do que a ilusão de ter o outro. Porque talvez com esse seu medo da solidão você tenha a ilusão de que tem o outro. Será que de fato Adriana, Crislane, Jaqueline, Ana, Branca, você tem o outro? E que outro é esse que você tem te satisfaz? É um outro que te humilha, que te agride, que diz que você não tem valor, que te trai constantemente, que deita do seu lado, mas é tão frio, que é como se você não tivesse ninguém, que é só uma presença de corpo. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? Se questione. Ok, eu estou com medo da solidão, mas essa companhia que você tem ao lado te deixa feliz? Te faz feliz? A questão é, por que eu insisto numa relação de sofrimento que me prende aqui? E você me diz, é o medo da solidão, mas você já está só há tanto tempo. E talvez não se deu conta. Uma outra questão que eu coloco aqui é relação fusional. Às vezes a gente insiste numa relação também de sofrimento, porque a gente vive uma relação muito de dependência do outro. Relação fusional é aquela relação que os dois vivem só para si. Então já não tem mais amigos, já não tem mais família, já não tem mais trabalho, já não tem mais nada. Você colocou o seu parceiro, a sua parceira, com um sentido maior da sua vida. A sua vida só tem sentido se for ele, se for ela. E aí você diz, como é que eu vou viver sem essa pessoa? Então, por mais que você sofra, você diz, o outro é tudo para mim. Esse é um grande problema das relações, né? Quando a gente coloca o outro como centro, como tudo, como o sentido maior da vida, da existência, do prazer, da alegria. E é lógico, se o outro se torna tudo, o fim é insuportável. Como é que você vai viver sem esse outro? Então, se você quer conseguir sair de uma relação de sofrimento, você precisa soltar um pouco esta relação. Não depender mais tanto. Do que eu dependo? É da companhia? É do dinheiro? É minha carência? É porque eu não tenho amigos? É porque foi a única pessoa que gostou de mim? Então, para eu sair disso, eu preciso tirar um pouco esse poder. O outro não é tudo isso, não. Você que colocou pela baixa autoestima, pela carência, né? Então, por isso que essas relações fusionais, eu sempre digo quando termina, a pessoa acha que não vai mais suportar, né? É posse, né? Como diz aqui a Lu. Então, o outro é tudo. Nossa, ele é tudo. Sem ele, eu não sou capaz de viver. Você acreditou isso, Carol. Você dá esse poder demais para o outro. Em algum momento você acreditou que o outro era tudo. E como tira esse poder todo? É começar a soltar um pouco a relação. É encarar, é o realismo afetivo. Será que ele é tudo isso? Ou eu coloquei ele como um tudo porque meu trabalho não tá legal, porque eu não tô feliz com a vida que eu tô levando, porque minha autoestima tá baixa. Então, Carol, precisa olhar nessa hora por que o outro se tornou tudo.
Às vezes você está com um problema familiar e ele te ajuda a esquecer. Às vezes você está infeliz no seu trabalho e aí você acha que o outro é tudo. Entende? Quer dizer, o outro acaba sendo uma fuga, né? Tá, eu me sinto só, com ele eu me sinto um pouco acompanhada, então ele é tudo. Então a gente vai tirando um poder, Carol, quando a gente percebe que função que tem, né? Por que o outro é tudo? Se você estiver feliz com projetos na sua vida, com sonhos, feliz no trabalho, feliz com amigos, feliz na família, você não vai deslocar tudo para o outro. Você vai conseguir dividir. Porque a nossa vida não é só relacionamento amoroso. Entende? Às vezes as outras partes da sua vida não tá legal e você tá depositando tudo na relação. Tem gente que faz da relação uma fuga. Ah, então eu sou muito carente, ele me dá um pouco de atenção, então ele é tudo. Ah, eu nunca trabalhei, eu sou dependente financeiramente, ele tem dinheiro, então ele é tudo. É isso que eu tô dizendo, Carol, é tentar observar aí o que ele tem e o que tá faltando em você que ele tá se tornando tão poderoso. Volta para sua autoestima, você tá feliz com a sua vida profissional? Você tá feliz com a vida que você escolheu, com a vida que você tá levando? Um outro ponto que eu coloco aqui é o medo. O medo da solidão, como eu já disse agora há pouco. E agora eu quero falar um pouquinho para as mulheres que sofrem violência doméstica. Para aquela mulher que é agredida não só verbalmente, mas fisicamente. Muitas vezes você não sai de uma relação dessa, que você apanha por medo. Medo porque ele lhe ameaça, medo porque ele constantemente tá, né, te reprimindo. Então, assim, se você tá nessa relação por medo, você precisa analisar o que dá para fazer agora. Então, o quanto essa ameaça é real, né, o quanto ele já fez, o quanto de fato, né, essa ameaça é real, e aí você buscar ajuda, é você poder realmente buscar aí né, recursos e dizer, olha, ir para a delegacia e fazer um boletim e entender que você está com medo porque ele já agrediu, né, ele me ameaça, mas o que eu posso fazer? Aquilo, eu já disse, já sofri agressão, já tive medo, ele me ameaça. O que dá para fazer, né, Lu, para você estar com segurança? Talvez sair deste lugar, buscar ajuda com a família, buscar ajuda através da justiça mesmo, de algum boletim de ocorrência, de afastar, né? Então precisa observar aí o que dá para fazer se ele está ameaçando, né? Avisar para a família, o que não dá para ficar nesta relação com este medo, né? E aí, a partir do momento, aceitando todos os dias essa violência. Eu sei que não é fácil. Um outro ponto que eu coloco aqui é a vergonha. Muitas vezes as mulheres têm medo de dizer para um familiar, para um amigo que está numa relação assim, ou porque cresceu, né, desde pequeno ouvindo os pais a questão do casamento, então acho que tem que aceitar tudo porque não pode separar, né? Então minha família não ia aceitar. Eu fico aqui pensando que família é essa que não ia aceitar, né? Que mãe, que pai que quer que o filho fique numa relação onde é agredido constantemente, onde tem uma violência física ou verbal, porque não pode separar. E aí você esconde um hematoma hoje, aí você faz uma maquiagem para disfarçar, por vergonha, por culpa, por medo, por dependência. Então, você, mulher que está sofrendo uma violência doméstica, identifique o que está te prendendo aí. Se é vergonha, quem tem que ter vergonha não é você, é ele que lhe agride. Se tem alguém que tem que se esconder por vergonha, é o homem que lhe faz o mal. Você não. Você tem que sair de cabeça erguida. Tudo bem, você viveu essa relação, você acreditou, talvez você se enganou, acreditou num amor que não existia, mas longe de você ter vergonha, é o outro que tem que ter. Se é uma dependência financeira, busque a sua independência, comece a fazer algo, nem que seja um curso,
nem que volte a estudar, para você sentir que você não estagnou, você está fazendo algo para sair desta realidade. E se imponha na relação. Todas nós, mulheres, temos que aprender a nos impor. Então, se questione aí o que me prende nesta relação de sofrimento. Eu trouxe aqui alguns pontos: filhos, dependência, comodismo, esperança de mudança, culpa, baixa autoestima. Identifique você. Peraí, José, eu acordo todos os dias triste, eu estou muito mal, eu só choro, mas eu não consigo ir. É apego? É medo da solidão? É achar que você não vai encontrar mais ninguém? Mas eu reforço aqui, para a gente concluir hoje, tudo se resume a uma palavra: autoestima. Se você resgatar o seu amor próprio, se você conseguir olhar para você com carinho, com respeito e dizer: aqui não, eu não mereço isso. Talvez minha autoestima esteja afetada porque eu preciso da minha independência financeira, talvez eu precise mudar alguma coisa no meu visual, talvez eu precise voltar a estudar. Resgate o que for necessário, mulheres, para melhorar a sua autoestima, porque aí você não vai aceitar mais migalhas. Eu te asseguro, se você resgatar a sua autoestima, você nunca mais, mas nunca mais mesmo, vai aceitar uma relação de sofrimento. Nunca mais. Você só aceita pouco, porque no fundo você está acreditando que é o pouco merece. Você só aceita pouco porque sua autoestima está baixa e você não vê algo melhor do que isso que você está vivendo. É por isso que você está presa aí. Você não quer migalhas. Você não quer apenas dias não tão ruins. Você não quer ser humilhada. Você não quer um tapa na cara. Você não quer se sujeitar. Você não quer submissão. Você não quer nada disso. Mas a falta de amor próprio está fazendo você aceitar migalhas. Então, para resumir tudo isso, eu te digo: você só insiste nessa relação de sofrimento porque está faltando amor próprio. Tudo se resume a isso. A sua independência financeira, a sua independência emocional. Você muda. Então, busque aquilo que lhe falta. Se questione agora. Será que ele é tão poderoso assim? Será que ele é tudo isso? Ou eu é que estou me vendo como nada? Será que ele é tão maravilhoso, tão lindo, tão inteligente, tão perfeito? Ou eu é que não estou me achando nada? Porque eu não estou gostando de mim, eu estou me sentindo feia. Eu estou infeliz com a vida que eu estou levando, com o salário que eu estou recebendo, com o emprego que eu tenho, com a falta de estudo que me custa. Porque eu me vejo menos que ele. Então eu me sujeito. Então saia de uma relação de sofrimento e entenda que falta primeiro buscar você. Primeiro você. E aí, quando você tiver o seu amor próprio, quando você estiver gostando de você, quando você estiver feliz com o seu trabalho, com as suas escolhas, com seus sonhos sendo realizados, com seus projetos, você vai dizer: será que eu quero esse tão pouco? Será que eu preciso ficar ao lado de alguém que me humilha? Será que eu preciso ficar ao lado de alguém que bate na minha cara? Você não vai aguentar um dia a mais, sequer. Então, pense nisso. Analise agora como está a minha autoestima. Por que eu estou me sujeitando? Por que eu deixo ele me humilhar? Por que eu deixo ele me agredir fisicamente? E busque aquilo que lhe falta para mudar a sua vida hoje. Ok? Eu já entendi, Josi, eu preciso da minha independência financeira. Corra atrás da sua independência financeira. Ah, Josi, eu não me sinto bonita há muito tempo.
eu já nem cuido mais de mim, eu já não estou mais feliz com a vida que eu estou levando. Então, busque isso que está lhe faltando, para você sentir bonita, para você sentir feliz com você. Há muitos anos, Josi, eu já nem me olho no espelho. Por quê? Corte um cabelo, mude sua roupa, faça uma academia, faça uma caminhada, aprenda um curso novo, busque um emprego, busque aquilo que lhe falta para melhorar a sua autoestima, mas busque hoje. Não me escute hoje, amanhã você acorda e faz tudo igual, não. Faça esse propósito para você. O que me falta? Ah, Josi, quer saber? Eu tô com ele porque eu acho que eu não vivo sem, porque eu sou muito carente. A sua carência é do quê? É dele? É uma carência de pai? É uma carência de mãe? É uma carência de amigos? É uma carência de companhia? Você está colocando tudo para ele porque está difícil olhar o que falta em você. Busque, mas busque mesmo o seu amor próprio, para que você nunca mais, mas nunca mais mesmo, precise aceitar migalhas. Você insiste nessa relação de sofrimento, por comodismo, por dependência financeira, por dependência emocional, por baixa autoestima, pelos filhos que você acha que vai sofrer demais, por culpa, por apego. E todo sofrimento que você pode achar que vai ter com o fim de uma relação de sofrimento, eu lhe faço uma pergunta agora. Será que você já não está sofrendo? Todo medo da solidão, será que você já não está sofrendo uma solidão agora? E é uma solidão que você sente todos os dias, porque é uma companhia que mais acentua a solidão do que de fato você se sente acompanhada? Ah, é o medo de sofrer a rejeição, mas ele já te rejeita todos os dias? Ah, é o medo porque sem ele eu não sou capaz de viver. Você já não vive há muito tempo? Então observa se todo medo que existe aí, que o fim pode lhe trazer, você já não está vivenciando. Acho que está na hora da gente aprender a encarar a realidade da relação, porque a ilusão só faz você perder tempo e rasgar a sua alma. Esse é o recado que eu queria dar hoje para todas vocês. Se você tiver amor próprio, se você se respeitar, o outro, mas escute mesmo, o outro nunca mais irá lhe humilhar. O outro só faz aquilo que você permite. Se você chegar na sua casa hoje, se você amanhã cedo for humilhada pelo seu parceiro e não fizer absolutamente nada com isso, você está sendo permissiva. Você está dando o direito dele continuar a lhe humilhar. Só depende de você a mudança. E aí eu te faço uma outra pergunta. Você vai passar uma vida esperando que ele mude? Ou vai começar a mudar a sua vida agora?